Momento do Evangelho, 6 de outubro, 2025. Ao vosso poder, Senhor, tudo está sujeito, e não há quem possa resistir à vossa vontade, porque sois o Criador de todas as coisas, do céu e da terra, e de tudo que eles contêm. Vós sois o Senhor do universo. 27ª semana do tempo comum. Santo do dia. Memória facultativa. São Bruno, presbítero. Santa Faustina, Kowalska, Virgem Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos, infundi em nós vossa misericórdia, para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, é convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia, leitura da profecia de Abacuque, capítulo 1, versículo 2, 3, capítulo 2, versículo 2, 4. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti, violência, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, Salmo 94, 95, 1, 2, 6, 7. Tu 9 não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Ao seu encontro, caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, plais, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Segunda leitura, leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6, 8, 13, 14. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus, Evangelho. Lucas 17, versículo 5, 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão: o justo viverá pela fé.
A palavra de Deus hoje nos convida a refletir sobre algo que atravessa os séculos: o silêncio de Deus diante do sofrimento humano. O profeta grita: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? E quem de nós nunca fez a mesma pergunta? Quantas vezes vemos injustiça, violência, corrupção, guerras e divisões e sentimos que Deus não responde? Mas a resposta do Senhor é firme. A visão tem um tempo certo. Se demorar, espera, porque virá com certeza. A espera da fé em um mundo que exige respostas imediatas, mas a fé não é um delivery espiritual. A fé é confiança em um Deus que age no tempo certo. Enquanto o mundo diz, resolva agora, o Evangelho nos convida. Persevere, confie, não feche o coração. A força da fé pequena. Jesus nos lembra que mesmo um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. Não precisamos de uma fé enorme, mas de uma fé autêntica. Uma fé que não foge diante da dor, mas se apoia em Deus. Uma fé que não é teoria, mas relação viva com aquele que nos ama. A humildade do servir Cristo ainda nos ensina algo fundamental. Somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos fazer. Ser discípulo não é buscar aplausos ou recompensas humanas. É servir com humildade, sabendo que tudo o que temos vem de Deus. O verdadeiro discípulo não vive para si mesmo, mas para o Senhor, com confiança, gratidão e perseverança. Fé que se torna testemunho. O Papa Leão XIII dizia: em primeiro lugar está a relação com o Senhor, cultivar o diálogo com Ele. Se vivermos assim, nossa fé não será apenas palavras, mas testemunho vivo. Não apenas ideias, mas vida transformada. Uma fé que se traduz em luz no mundo, em obras de amor, em perseverança diante das lutas. Diante dos desafios que enfrentamos, violência, desigualdade, crises familiares e espirituais, o Evangelho nos pede uma atitude: não desistir, não fechar o coração, mas reavivar a fé todos os dias. A demora de Deus não é ausência, mas pedagogia. Ele nos ensina a crescer na confiança, a esperar no tempo da promessa. Momento final. Senhor, neste dia, peçamos juntos: Senhor, aumenta a nossa fé. Lucas 17:5. E que essa fé, mesmo pequena, seja luz no meio das trevas, seja força no meio da fraqueza e seja esperança no meio da dor. Propósito do dia: reavivar diariamente a chama da fé, vivendo com humildade, confiança e perseverança, sem fechar o coração às obras de Deus, mas sendo testemunha fiel do Evangelho. Final. Meus irmãos, peçamos juntos: Senhor, aumenta a nossa fé, e que essa fé, mesmo pequena, seja luz no meio das trevas, seja força no meio da fraqueza e seja esperança no meio da dor. Amém. Tenha um ótimo dia na graça e no amor do Senhor.